Então, a saúde na ortopedia hoje, assim como na medicina humana, ela começa no prato, ela começa na atividade física e muitas vezes é visto pelos tutores que não dão tanta importância para isso. Tempo Pet. Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo Pet. Eu sou Rodrigo Macambira, diretor médico do Hospital Veterinário Guararapes Vet Center, e é um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez, falando sobre assuntos de relevância sobre a medicina veterinária, falando sobre temas do dia a dia e trazendo sempre assuntos que podem engrandecer você, o entusiasta, criador de pet. Hoje trazemos a ortopedia veterinária como foco principal e não poderia deixar de ter dois convidados mais que especiais, Dr. Vitor Barbosa, médico veterinário, ortopedista do Hospital Veterinário Guararapes Vet Center, e a médica veterinária Gabriele Maia, promotora técnica do laboratório Averte Saúde Animal. É um prazer imenso ter vocês aqui. Obrigado pela recepção, Rodrigo, e vale a pena falar aqui que não só a promotora técnica, a doutora Gabriela, é médica veterinária também, então tem todo o embasamento técnico. Nós tivemos o prazer de entrar e sair juntos da faculdade. É verdade. Então, de trazer todo esse embasamento técnico mesmo para a linha da Averte, não é isso? E eu acho que contribui de forma muito positiva o propagandista veterinário de visitar os veterinários, atualizar sobre as soluções que a gente tem no mercado atual. E para mim é muito gratificante estar aqui com vocês, pessoas que eu conheço já há muitos anos, e contribuir para esse tema tão relevante que é a ortopedia veterinária. Hoje em dia a gente traz a mesma máxima que a medicina humana traz. A medicina humana hoje em dia trata muito de longevidade, de uma pessoa ser saudável, uma pessoa fazer exercício, comer bem, ter um score corporal ali dentro da normalidade ali, e a veterinária puxa muito isso. Então hoje a gente vê muitos cães onde o grande problema é o sobrepeso, onde tudo que está acontecendo hoje está ligado à obesidade que esse cão tem. Uma articulação que, ok, pode ou não ter nascido ali doente, está sofrendo uma sobrecarga gigantesca porque esse cão não está se alimentando bem, porque esse cão não tem hábitos saudáveis de caminhar em casa, ou de caminhar, de fazer passeios, ou mesmo contato com outros cães para ter essa logística do exercício, certo? Então, a saúde na ortopedia hoje, assim como na medicina humana, ela começa no prato, ela começa na atividade física e muitas vezes é visto pelos tutores que não dão tanta importância para isso. E quando está na consulta comigo, eu sempre falo, aqui é um remédio. Assim como a medicação que eu vou passar mais tarde, a alimentação dele é um remédio, o sobrepeso dele, que precisa ser controlado, também é um remédio. E de tudo que a gente vai falar hoje, talvez seja o mais importante. Então, e eu queria aproveitar e contribuir nesse sentido também, porque a gente fala muito de cães, né? Mas os gatos, eles também passam pela mesma problemática. Só que geralmente eles são subdiagnosticados. Porque os gatos, eles demonstram sinais de desconforto e de dor de forma muito sutil. Então, aí vem o papel da conscientização do médico veterinário de conseguir falar também pro responsável, né? De observar alguns sinais que para o gato são bem diferentes quando a gente compara com cães, mas eles também podem sofrer algumas consequências por causa do sobrepeso ou mesmo do sedentarismo. Porque pessoas acreditam, né, que a gente não deve brincar com o gato porque o gato é muito autossuficiente. Mas, na verdade, é extremamente o contrário. E então, é uma espécie que eu acho que ainda demanda muitas informações para os tutores também. Os felinos, eles têm um dado muito importante que a gente fala na ortopedia, que por eles serem muito silenciosos na questão de sintomatologia clínica, existe um dado científico que fala que 86% dos gatos a partir dos 10 anos de idade têm osteoartrose. Exatamente. Então, às vezes, você pega o cara que fala assim, Vitor, mas o meu gatinho, ele tá mais quieto, ele só tá velhinho, né? Não, ele não tá velhinho, ele tá com dor. É legal essa situação. Porque Rodrigo chega a ficar empolgado, né? Mas porque eu vou jogar uma situação que aconteceu exclusivamente hoje. Eu vou jogar aqui na mesa, porque vai gerar um ponto de discussão, tá? Então, o que acontece? Hoje eu atendi uma gatinha, tá? De 11 anos de idade. Então, vieram os tutores, trouxeram para mim, e o histórico da gatinha era, ela claudica, ela manca, né, da patinha de trás, da patinha esquerda. Já vieram com o raio-x pronto, então eu olhei o raio-x, já identifiquei algumas alterações, mas levando no contexto geral, gata, 11 anos, doença articular,
Sim. claudicação, sobrepeso. A gatinha pesava quase 7 quilos. Meu Deus. E o legal é que, não é? Eu conversando com a tutora e eu perguntei, né? Nossa, mas vamos lá. Ela se alimenta de quê? Aí a tutora olhou assim para mim, muito consciente, assim, muito empolgada, dizendo, nossa, ela se alimenta tão bem, né? Ela come a ração de manhã, e citou a ração que ela comia de manhã. Ao meio-dia, eu faço um franguinho para ela, mas é um franguinho assim, sem gordura. É um Só franguinho, só na água. E à noite, ela come um sachêzinho. Eu digo, então tá, ela tem 3 tipos de alimentações diferentes, ela come 3 vezes ao dia. Não, mas ela fica com ração à vontade. Aí de vez em quando ela vai lá e come uma raçãozinha. Então, olha a situação. Sim. E aí eu comecei a conversar com ela exatamente sobre esse contexto, de explicar que tudo isso estava gerando o sobrepeso. Exato. Entendeu? Então acaba que esse é o contexto do dia a dia e como você falou, no gato é silencioso. Muito. Né? Exato. E principalmente quando a gente está lidando com artrose, existem inúmeros consensos, inúmeras revisões bibliográficas que a gente acompanha que comparam a perda de peso com medicação de dor crônica, medicação de dor aguda, suplementação, fisioterapia, acupuntura, o que for. E a perda de peso, ela se mostra superior a tudo isso. Por isso que eu sempre falo, é um remédio como qualquer outro. Então você pega um gato desse e você emagrece, que não é fácil, né? Mas você consegue emagrecer, você vê que o paciente muda, né? O comportamento do gato como um todo muda, do cão como um todo muda, e a gente vai tendo melhora progressiva, obviamente com auxílio de outras terapias, mas onde a perda de peso se torna o principal. Eu acho que envolvendo gatos, eu sou tutora de 2 gatos, né? Eu tenho 2 gatos e um cão. E, assim, é nítido a diferença no sentido comportamental mesmo da coisa. O gato, ele manifesta sinal de desconforto, de dor. Por exemplo, diferente do cão, que muitas vezes, acredito eu que na rotina de vocês, né, já chega com a queixa de que o cão está claudicando, que é mancando. Ou simplesmente se levanta com uma certa dificuldade. Já o gato, pode ser que a queixa seja, ele não está mais subindo na geladeira. Exatamente. O gato não está mais subindo na bancada. Ou está dormindo mais tempo que o normal. Isso para o gato, mesmo sendo muito sutil, já é um sinal de desconforto. Ou aquela história, né? Antigamente ele pulava na mesa direto, agora ele sobe na cadeira para subir na Exatamente. mesa. Né? Então, assim, eu acho que isso envolvendo a espécie felina, que atualmente a gente vê que está tendo uma crescente de responsáveis adquirindo mais gatos, porque geralmente a pessoa não tem só um gato, né? A pessoa tem mais de um gato. Mas é importante a gente deixar isso muito claro e ter esse nível de conscientização para os responsáveis que estão aqui ouvindo e assistindo, que esses sinais, essa percepção muito sutil também pode ser problemática, e aí ir ao veterinário buscar mais informações também é extremamente adequado. Bom, antes da gente dar continuidade, eu queria conversar um pouquinho contigo, Gabi, sobre a Avert. A Avert é esse laboratório fantástico que já está aí no mercado há alguns anos. 13 anos. Há 13 anos e que, modéstia à parte, eu sou mega fã. Né? Já tive a oportunidade de conhecer a fábrica, já conheci pesquisadores da Avert, conheço a equipe e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Avert em si, sobre o propósito, assim, em termos de empresa, o que é que a empresa oferece hoje para o público, né, de criadores de pets. Diferencial também. Os diferenciais, enfim. Então, já comentei, né, que a Avert, ela tem 13 anos de existência. A Avert Saúde Animal, ela é uma divisão da Biolab Farmacêutica, que muitos de vocês acreditam, que eu acredito que já conheçam, né, os medicamentos voltados para a medicina humana. É uma empresa que, felizmente, está bem consolidada no mercado. Sim. E isso a gente pode perceber não somente dos médicos veterinários terem a confiança dos produtos em relação à resposta clínica, à melhora do paciente também, mas quando eu visito os médicos veterinários e eventualmente tem algum responsável, algum tutor, eles mesmos comentam. Ele fala assim, o meu cão ou o meu gato faz uso desse produto. Então, isso para a gente é muito gratificante porque reforça a credibilidade e a confiança que vocês têm na marca, né? E é um laboratório que tem de tudo um pouco. Foi um laboratório que se consolidou muito no ramo de suplementos, né, de nutracêuticos, mas hoje a gente tem várias linhas para atender as mais diversas necessidades dos cães e gatos, né? Eu lembro de uma das primeiras palestras que eu assisti eu não me lembro quem foi a pessoa da Avert que falou, mas falando sobre ômega 3 e
E ela trouxe essa questão de um dado, porque quando a gente fala de ômega 3, a gente tem que falar de pureza de componente, a gente tem que falar de qualidade, de como esse produto ele é manipulado, como ele é industrializado, todo aquele processo de invase, enfim. Porque a gente sabe que o ômega por si só é uma molécula frágil e várias situações podem fazer com que ela não tenha o efeito desejado. Mas principalmente quando a gente fala, e eu vou ser um pouco mais técnico nesse aspecto, dos componentes do ômega em si, do EPA e do DHA, as indicações de cada um, porque a gente pensa, é só dar um ômega, e não é só dar um ômega, né? Nem todos os ômegas são iguais, a gente sabe disso. Então, nem todos os ômegas são iguais, a gente sabe disso. E a gente puxa também, pode puxar um gancho da medicina humana, né? Você vai numa farmácia, você comprar um ômega, você vai ter um ômega de R$50 e um ômega de R$200. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Não é por nada que aquele preço é diferente, né? A origem do material, o tipo de invase para proteção, a própria cápsula gelatinosa detém uma tecnologia absurda. Então, há frações de EPA, de DHA que vão se direcionar para cada tipo de patologia que você quer ajudar a tratar, né? Então, o preço não é em vão, não. Não, com certeza. E eu acho que vale ressaltar, especificamente citando a Avert nesse sentido, que ela é uma indústria que é referência em ômega 3 hoje em dia, né? Então, quando a gente pensa em ômega, a gente pensa na linha ômega, que é a linha Ograx. Assim, acredito que as pessoas que estão vendo aqui, com certeza já devem ter ouvido falar. Que é o ômega do peixinho, né? É o ômega do peixinho, exatamente. E o bom de falar sobre isso, e ressaltando a credibilidade que o nosso ômega tem, nós temos um selo, um certificado internacional, que é o Friends of the Sea, que isso gera uma credibilidade em relação à fonte do ômega que a gente usa, até dos peixes que nós utilizamos para extrair o óleo do peixe em si, né, que são os peixes marinhos, e tem a rastreabilidade também do peixe, de ser ecologicamente sustentável. Então, tudo isso também é muito importante quando a gente fala sobre credibilidade e confiança no ômega. Muito bacana. Agora, aproveitando esse gancho e falando sobre a utilização disso dentro da ortopedia veterinária, porque a gente sabe hoje que a suplementação dentro da ortopedia como um todo, obviamente que ela não vai ter um papel curativo muitas vezes, mas ela tem uma função importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Vitor. Então, a gente usa bastante suplemento dentro da ortopedia veterinária com o fim, né, de manter a saúde muscular, manter massa muscular, dar substrato para a gente ter uma saúde articular. Então, a gente tem no ômega, no colágeno hidrolisado tipo 2, na condroitina, na glucosamina, enfim, e aí a gente vai entrar em vários outros méritos. A gente tem componentes que vão nutrir e fortalecer as articulações dos nossos pacientes, além de melhorar a fluidez de líquido sinovial, combater radicais livres. Então, uma série de condições que a gente vai proporcionar que aquela articulação fique um pouco mais saudável. E que, caso tenha, ou mesmo que não tenha, previna o avanço rápido da artrose, certo? Então, o ômega, o colágeno hidrolisado tipo 2, e aí no caso eu vou falar um pouco mais do Ograx Arthro, né, que a gente usa bastante na rotina, eles têm essa função de prevenir o avanço da osteoartrose. Então, usa-se bastante, é muito difícil um paciente meu que vem com queixa de claudicação que não seja de trauma, né? Normalmente é uma claudicação mais crônica, mais intermitente, é muito difícil a gente não passar, porque sempre vamos ter benefícios passando esses nutracêuticos, então não tem por que não passar. Essa é a grande verdade. Dizer que aquilo ali vai ser responsável por curar o paciente ou, sei lá, dar uma condição magnífica, não vai ser. Agora, é um adjuvante. A gente consegue melhorar a vida daquele cachorro ou gato tomando a suplementação adequada. Nesse aspecto, vamos colocar a seguinte situação. Paciente idoso com uma artrose já crônica, paciente que sente dor, paciente levemente acima do peso. Obrigatoriamente, a condução ela é cirúrgica ou a condução através do uso de medicamentos, de mudança de rotina de vida. Eu queria que a gente fizesse um compilado nesse aspecto para o nosso ouvinte entender como é que funciona isso, porque muita gente pensa ortopedia, cirurgia, ortopedia, cirurgia. E a coisa às vezes não é tão assim. Né? É muito comum chegar no consultório, você vai compartilhar isso comigo, um tutor que vem, não, doutor, eu vim fazer a cirurgia de displasia.
Isso é um É clássico. clássico. Já né? vem com essa, Já vem essa com essa informação. né? Não, porque eu passei pelo clínico, eu fiz o raio-x e eu vim fazer a cirurgia de displasia. Aí já é aquela pergunta, né? Tá, que cirurgia de displasia? Nós temos várias. E primeiro, esse clínico triou esse paciente, esse clínico tentou tratar de forma clínica esse paciente, mudou a rotina desse cachorro, mudou o ambiente, para depois a gente pensar em algo, né, cirúrgico. Então, a ortopedia hoje em dia, ela tem muito desse caráter clínico, né? Então, um paciente desse que chega pra gente com esse sobrepeso, com esse desconforto de quadril, de joelho, o que quer que seja, né? Existe um passo a passo clínico que precisa ser seguido. Esse paciente, ele precisa controlar o ambiente dele, então, diminuição do peso, piso liso, a gente já emborracha o piso. Esse paciente, se ele não faz exercício físico, ele já começa a fazer exercício físico. Se ele não faz fisioterapia, ele já começa a fazer uma fisioterapia para controle de dor. A gente precisa tratar a dor aguda desse paciente, e aí a gente entra com analgésicos, anti-inflamatórios, enfim. A gente precisa entrar com o tratamento da dor crônica desse cachorro, que ele já vem sentindo dor uma grande parte de tempo. Então, medicações para tratamento de dor crônica, medicações como anticorpos monoclonais, infiltrações, bloqueios, para depois a gente pensar em cirurgia. Então, assim, é um mar de possibilidades, é uma infinidade de terapias que a gente pode tentar antes de botar um paciente na mesa. O bacana falar sobre isso é porque quando você começou sua fala, você fez um link interessante sobre a ortopedia na gente, né? Sim. Falo no ser humano e nos animais. Uhum. E esse link ele tem que ser levado em consideração. Hoje o ser humano, a grande maioria de nós, principalmente quando pensa em longevidade, vai procurar um nutricionista, vai Exato. procurar um médico para fazer controle de determinadas situações patológicas ou não, enfim, mas fazer acompanhamentos, fazer check-ups. E nesse contexto entra a suplementação e entra a atividade física. Com certeza. Como é que fica esse link hoje dentro da medicina veterinária? Tanto a parte de suplementação como a parte de atividade física, como é que isso se cruza, como é que a gente pode falar um pouquinho isso dentro da vivência do paciente ortopédico? Eu acho que o Vitor também tem muita bagagem para contribuir nesse sentido, mas na minha humilde opinião, eu acho que os dois se complementam muito bem. É isso aí. Então, assim, nada exclui a possibilidade de você utilizar um suplemento que tanto pode auxiliar como um adjuvante na terapia de pacientes que já têm algum problema articular instaurado, mas também para pacientes, como o Vitor falou, que estão incluídos em fatores de risco. Aí inclui obesidade, aí inclui fatores ambientais como o piso ser muito liso, o sedentarismo. Então, assim, eu acho que, de fato, as coisas se complementam muito bem nesse cenário. Eu queria, antes do Vitor falar, até piorar um pouquinho a situação. Ai, meu Deus. Não, mas é porque é uma situação do dia a dia. O que a gente mais vê hoje é aquele tutor que tem o seu cão. Eu vou chutar uma raça aqui, eu vou colocar aqui o Spitz, que é uma raça mais comum. Mas tem aquele Spitz, que é a raça, hoje uma das raças da moda, que cria no apartamento, que aquele Spitz não sai, que tem um piso liso, que come absurdamente e que ele é gordinho, fofinho, peludinho. Gostoso. Né? Vive dentro de uma Gostoso. bolsa, dorme na cama e não desce da cama. Não desce da cama. Então, Vai pro shopping no carrinho de bebê. E aí, Padrão. partindo desse paciente, eu queria que vocês comentassem. Bom, a gente precisa focar bastante na mudança ambiental desse cão. Não tem como, certo? Se ele continuar um cão sedentário, ele vai se assemelhar a uma pessoa sedentária. Não tem remédio que dê jeito nesse cachorro. Com certeza. Então a gente precisa que esse cachorro trabalhe, que esse cachorro se exercite, que ele caminhe. Então a gente já pode indicar caminhadas, passeios diários com esse cão para que ele vá se movimentando. A própria movimentação e o impacto articular controlado vão gerar fatores de regeneração articular e vão fortalecer essa articulação. Quanto mais músculo eu tenho, menos dor articular eu tenho, porque a sobrecarga vai se dissipar na musculatura e não na articulação. E é uma coisa que tem sido comentada muito hoje em dia, né? Isso. Tipo assim, eu vou malhar para, Exato. se caso algo aconteça comigo, eu tenha músculo suficiente para poder Exatamente. me permitir passar por essa situação desafiadora, né? Então os cães, os nossos pacientes, eles obedecem à mesma perspectiva. Eu preciso mudar o ambiente desse cão. E eu gosto muito de usar uma terminologia, de usar medicações como muleta. Então, às vezes, a gente coloca um suplemento ou mesmo uma droga de controle de dor crônico num cão como muleta. Como assim? Eu vou utilizar essa droga para que esse cão sinta menos dor
e que sentindo menos dor ele vai se exercitar mais, vai se fortalecer mais, vai se beneficiar muito mais de um suplemento, vai se beneficiar muito mais de um controle fisioterápico. Quando esse cão evoluir o suficiente, eu vou tentando tirar essa droga, porque quanto menos droga, melhor. Então eu vou tentar tirar essa droga de medicação de dor crônica até que esse cão consiga viver a vida dele bem, porque hoje ele tem músculo e ele não sobrecarrega a articulação. Então tá tudo certo. Esse é o ponto. Suplemento, ele é para sempre ou ele é temporário? Pergunta que fazem para mim no consultório. Eu acho que depende. Assim, eu acho que para sempre é uma coisa muito longínqua, né? Hoje é complicado, né? Porque você pensa... Eu vou dar um exemplo. Eu tomo ômega 3 todo dia, tá? Sim. E aí, em contrassenso, tá? Existe uma linha da medicina que diz que ômega 3 por seres humanos não serve de nada. Enfim, tem uma série de questões. Existem diversos estudos, tanto pró como contra, e é uma dúvida. Particularmente, o que eu vejo aqui em mim, eu me sinto bem, né? Mais disposto e vejo os benefícios do óleo. Nos meus pacientes, eu também tenho o costume de receitar e eu vejo os benefícios. E indico para os meus pacientes tomarem de uso contínuo. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Eu não corroboro, assim, é porque a gente trabalha numa área muito específica. Essa é a grande verdade. Então, a gente está falando de suplementos articulares que a gente está passando para cães que têm, no mínimo, uma predisposição a alguma patologia crônica. Então, esses cães que têm predisposição a patologia crônica, né, uma doença crônica, uma osteoartrose, porque ele tem uma displasia de quadril, porque a patela luxa, enfim, esse cão, o fator de risco dele não sai. Então, não tem por que eu passar um mês de suplemento. Não vai mudar em nada a vida dele. Até porque a gente sabe que, como o suplemento não é medicamento, não está ali para curar nada, né? E a ação dele é meio que cumulativa, então, em teoria, só vai começar a fazer efeito mesmo depois de um uso crônico de 2, 3 meses. Tem um tempo mínimo. Não justifica eu passar um mês. Então, eu sempre falo para os meus clientes, beleza, temos aqui esse cão com displasia, o fator de risco já está assumido, o cão já está obeso, o ambiente é ruim para ele. Não tem lógica, é uso contínuo. Então, o ômega 3 vai tomar de uso contínuo, colágeno hidrolisado tipo 2 vai tomar de uso contínuo, condroitina, glucosamina, o que der, o que couber no bolso do cliente. Isso. É importante falar sobre isso, porque a gente não está falando de de produtos baratos, independente, obviamente, claro que dependente da marca, né? Se é uma marca que você confia, né? Uma marca que tem credibilidade no mercado, a gente não está falando de produtos baratos. Então, a gente precisa que o cliente entenda que aquele produto vai ser importante para o paciente para o resto da vida. Eu sempre uso o mesmo exemplo que você usou. Você toma ômega o resto da vida. Por que o seu cão não vai tomar? Sendo que o seu cão nasceu com uma predisposição genética a ter um problema articular. Você não. E mesmo assim você toma. Então, o seu cão provavelmente precisa tomar. E levando em consideração que existe, por exemplo, né, no portfólio da Avert, uma linha articular. Então, assim, não é só um produto destinado para aquilo especificamente. Tem uma versatilidade e cada um tem um segmento, uma oportunidade de você utilizar dependendo do quadro que aquele paciente se encontre, e aí você consegue adaptar muito bem mediante aquela situação. Então, por isso, na linha da Avert, a gente tem uma linha articular que traz essa flexibilidade, né, para você utilizar o que é mais pertinente naquele momento também. Até falando da linha da Avert, ela tem uma linha bem ampla, né? Sim. E eu queria aproveitar também esse gancho para puxar o assunto controle de dor. Um assunto que muito interessa, né? Porque eu sou entusiasta dessa área, né? Então, hoje, talvez seja um dos principais desafios, seja do ortopedista, mas dos médicos veterinários de maneira geral, identificação e controle de dor no paciente. Isso é um gancho, assim, uma condição hoje bem crítica, principalmente levando em consideração que a maioria dos nossos pacientes estão ficando mais idosos, né? Estão tendo uma longevidade maior. Em consequência, as doenças que trazem condições associadas, elas também caminham junto nesse mesmo patamar. Não é assim? Exato. A Avert, por exemplo, ela tem alguns medicamentos, né? Alguns produtos que ajudam nesse controle. Sim. Eu vou citar aqui um que eu sou fã e uso com certa frequência, que é o Sindolor, né? Tive, inclusive, a oportunidade de conversar
com a doutora Denise Fantoni, pesquisadora da Nossa, USP, que foi uma referência, das Pioneiras, pessoas, né? pioneiras e que ajudou a desenvolver o produto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho importante a gente lembrar que avaliar e reconhecer dor nos pacientes não verbais, que é o cão e o gato que a gente está falando aqui exclusivamente, não é fácil. E, obviamente, nós temos ferramentas para conseguir trazer uma avaliação um pouco mais precisa e, a partir disso, ter um protocolo mais específico e mais adequado para cada paciente. Mas os responsáveis, que acredito eu, né, que vão ser a maior parte dos ouvintes que estão aqui, é difícil para eles também conseguirem identificar. Quando é que eu sei que o meu animal está sentindo dor? Como é que eu sei que aquilo se transparece num desconforto? Então, eu acho que, primeiro de tudo, avaliar e reconhecer a dor no paciente é extremamente importante para que esse protocolo seja o mais assertivo possível. E, levando isso em consideração, no portfólio da VET, como você mesmo falou, nós temos um produto analgésico, que é para dar um pouco mais de conforto. E é um medicamento que o médico veterinário vai acompanhar, né, com o seu responsável e cada um dos pacientes que ele atende para trazer um protocolo mais adequado. E aí, Vitor, como ortopedista, como é que funciona para ti essa parte? E, aproveitando a pergunta, se hoje você se sente confortável de fazer esse trabalho de controle de dor somente você como médico veterinário, ou se é possível você utilizar de outros profissionais para poder, de uma forma multimodal, né, ajudar no controle de dor dos pacientes? O tratamento da dor na ortopedia veterinária é sempre multimodal, né? Essa é a grande verdade. Mas a gente precisa dar importância aos fatores de dor aguda e de dor crônica. Então, a utilização de fármacos como dipirona, meloxicam, anti-inflamatórios no geral, a medicação de uso crônico como gabapentina, pregabalina ou qualquer coisa do tipo, é algo que entra muito na nossa rotina. E aí, como a Gabi falou, é muito importante para o tutor notar que o cão está com dor, porque às vezes esse cão não está mancando. Então, se você não vê o cachorro mancando, doutor, será que ele está com dor mesmo? Porque ele não reclama de dor, ele não chora, ele não fala, ele não exprime nenhum tipo de grunhido, né? Como é que eu vou saber que está com dor? Então, o que eu sempre falo para meus clientes é: o cão e o gato, eles demonstram dor de uma forma diferente do ser humano. O ser humano reclama. Você bate na pessoa, ela vai gritar, ela vai reclamar com você. O cão e o gato, eles deixam de fazer coisas que antes eram fáceis para eles. Então, eu tenho um cão que hoje se levanta com dificuldade, se senta com dificuldade. Eu tenho um cão que antes ia até o jardim para fazer as necessidades e hoje não vai, ele acaba urinando dentro de casa. Eu tenho um gato que já não pula mais para a geladeira. Então, isso é dor. Eu sei que o cão está com dor, eu sei que o gato está com dor, e para isso eu preciso intervir. E existem graduações de dores diferentes, né? Quanto mais crônico for o problema, mais atenção a gente deve dar, certo? Porque a gente não pode deixar passar os efeitos da dor crônica no paciente e a gente vai colher frutos muito negativos. Então, a associação de medicações analgésicas com medicações anti-inflamatórias é crucial, principalmente no tratamento das osteoartroses. Hoje em dia é comum a nossa terapêutica de utilizar o Sindolor, né, que é uma associação de dipirona com tramadol, com o meloxicam ou um carproflan, alguma coisa do tipo, né? A gente usa o Melis da VET, enfim, mas que isso se emprega muito bem no paciente, certo? E a gente consegue fazer um controle de dor assertivo desse paciente. E o Sindolor é uma questão muito interessante, porque existe uma proporção, né, de dipirona com tramadol na mesma droga e só com um uso, né? E normalmente os pacientes aceitam bem, a gente tem um bom resultado utilizando a medicação. Isso associado a um tratamento multimodal. Com certeza. Era isso que... Isso aí vai usar suplemento, vai fazer fisioterapia, vai emagrecer, vai mudar o ambiente. Caminhada. O tratamento multimodal é indiscutível. Sim, mas eu acho que, além disso, de o tratamento multimodal ser a preferência e ser o critério de eleição que a gente utiliza hoje, mas também o tratamento individualizado, porque cada paciente vai responder de uma forma diferente, cada paciente talvez precise de um medicamento ou um suplemento diferente, então fazer esse acompanhamento individualizado também é extremamente importante. Bacana. Vou fazer algumas perguntinhas assim de... Como quem não quer nada? Não, são perguntas... Dúvidas extremamente comuns do nosso tutor, né, que chegam sempre no consultório, mas aquelas dúvidas de resposta rápida, tá entendendo? Então, por exemplo, eu deixei anotado aqui algumas coisas. Escada é ruim, machuca, é ruim para a coluna?
A sobrecarga axial, ela prejudica, principalmente se o paciente tiver sobrepeso. Eu acho tão lindo Então, quando ele fala tecnicamente gente, assim, cara. O linguajar é muito, Não é? muito Então, bom, né? se eu tenho um paciente que ele já possui um sobrepeso e ele vai dar um pulo de uma escada, principalmente pacientes longilíneos, como Dash House, né, Os salsichinhas, salsichinhas. né, a gente vai ter um impacto maior. Dizer que isso faz mal, que isso que vai mudar a vida, não é. Mas tem que ser evitado. Mas de preferência evite. Eu sempre dou o exemplo pro cliente que está comigo no consultório, não relacionado à escada, mas sim ao piso liso, por exemplo. Imagina Era outra pergunta que eu ia fazer, mas aproveito o gancho. Imagina que o seu cachorro tá num futebol de sabão o dia inteiro. Ai, Se você for pro futebol de sabão, você vai se machucar. Eu fiquei Não com tem dó. como, entendeu? Não tem como. Você vai pro futebol de sabão, você vai sair machucado. Você vai cair, você vai escorregar. Agora, você imagina o seu cachorro com a pata cheia de pelinho, levinho do jeito que é, escorregando no porcelanato. Vai se machucar, não tem como. E aí joga de novo aquela informação. Você não tem predisposição genética, mas ele tem. Ele tem. Então você imagina que o quadril dele já nasceu frágil e eu joguei ele no futebol de sabão. Ele vai se machucar, não tem como. Mas aí vem um questionamento sobre escadas. E aquela escada que a gente deixa do ladinho da cama para facilitar o animal subir na cama? É bom? É justamente por isso que o problema não é o impacto da escada. É a maneira como ele sobe e desce. O problema é como ele sobe e desce. É a mesma coisa. Vou fazer uma analogia aqui. Imagina uma pessoa de 60 quilos dentro de um IMC ali padrão e tal, descendo uma escada. Ele não vai ter problema. Agora, você imagina uma pessoa de 180 quilos descendo uma escada. O impacto articular é gigantesco. Ele vai ter problema. Esse é o ponto. Então, essa é a analogia que a gente precisa fazer. O meu cão é saudável, completamente saudável, não tem predisposição genética nenhuma a nada, a escada não vai fazer mal para ele. Provavelmente, a não ser que ele fique lá o dia inteiro subindo e descendo de uma forma exagerada. Meu cão é obeso, tem a displasia do quadril, a patela luxa, os ombros luxa, tudo luxa, é obeso, come mal, não toma suplemento, vai ficar subindo e descendo escada, vai prejudicar? Com certeza. Outra, vamos lá, aproveitando aqui. Gosto de ir pra praia, tá? Perguntas bem comuns. Gosto de ir pra praia e gosto de levar meu cão para caminhar na areia frouxa comigo na praia. Faz bem ou faz mal? A diferença do veneno para o remédio é a dose, né? Essa é a grande verdade. Então ali, se for algo mais tranquilo, rotineiro, 30 minutos, 40 minutos. Temperatura também. Temperatura, novamente, um paciente saudável, atlético, ele não vai ter problema. Agora, se você pegar um golden de 10 anos, com sobrepeso, com quadril incongruente pra caramba e botar ele pra caminhar 2 horas na areia da praia, vai causar malefício. Não tem como. Vai voltar pra casa mancando, com dor, com tudo no mundo. Concordo plenamente. Claudicar depois de brincar é normal? Mancar nunca é normal. Se a pessoa tá mancando, se o cão tá mancando, o gato tá mancando, não é normal. Alguma alteração de biomecânica ali a gente teve, seja inflamatória ou seja mecânica puramente dita, nunca é normal. Mancar, sempre busque a ajuda do médico veterinário. Pergunta clássica também. A pergunta que normalmente aquele tutor mais do filhotinho traz pra gente. Ah, doutor, eu comprei um Dachshund, um salsichinha, e qual a idade, a partir de que idade eu preciso me preocupar com a consulta ortopédica preventiva, né? E a consulta ortopédica preventiva, ela realmente vai trazer algum benefício? Ela pode prevenir alguma coisa? Sim, com certeza. Sim. Assim, o Vitor vai responder enquanto especialista, né? Mas eu acho assim que toda informação que traz benefício para a saúde do seu pet a curto e a longo prazo é importante. E no momento em que você está lá numa consulta pediátrica, que você está lá com seu filhotinho nos braços e é uma raça que é predisposta de alguma forma, eu acho que toda informação é válida. Nesse sentido. Não só o Dachshund, né? A gente vê hoje inúmeras patologias, né? Inúmeras doenças que se a gente tivesse pego antes, teria sido muito mais fácil de resolver. Então, a idade, 3 meses, 4 meses, já leva o seu cão, a gente radiografa, a gente entende a biomecânica dele, explica quais são as predisposições raciais, explica quais são os tratamentos profiláticos que podem ser feitos, quais não são, explica o cenário atual, o melhor jeito de você cuidar daquele cãozinho para que ele não tenha problemas.
Essa é a grande verdade, certo? Então, displasia, luxação de patela, enfim, qualquer coisa do tipo, ou mesmo as doenças de disco intervertebral dos dachshunds, eles precisam ser elucidados o quanto antes para que a gente consiga tratar de uma forma muito mais conservadora. E a gente consegue também utilizar os benefícios de uma suplementação desde o começo. Então, um paciente que vai comer uma comida legal ali, uma ração que vai otimizar a vida dele, ou um alimento balanceado, manipulado ali por um nutricionista, e também vai tomar um suplemento que vai dar base para ele crescer de forma saudável, virar um cão ali atlético, ali minimamente bem atlético, funcional e não ter problemas no futuro. Então, isso é legal. O assunto, quando é bacana, ele flui e o tempo passa. Nem percebe. Mas a gente não percebe. Mas, infelizmente, a gente está caminhando para o final do nosso episódio. É uma pena. Eu também estou adorando o papo. Está muito bacana. Mas, enfim, obviamente, vamos ter a oportunidade de voltar aqui mais vezes e conversar novamente sobre esse assunto. Inclusive, né, fica a ressalva. Teve dúvidas? Gostou de algum assunto em específico? Quer ouvir mais? Manda a tua dúvida, manda o teu questionamento, deixa nos comentários, que obviamente, né, a gente pode trazer essa dupla novamente aqui para poder estar respondendo a tudo isso. A gente faz assim, coloca o comentário aqui. Coloca no comentário. Bota o comentário se você quer, porque tem a Gabi de novo. Acho que a Gabi não gostou de vir, que é isso. Que é isso. Mas deixa o teu comentário, é super importante. Mas eu queria, primeiramente, agradecer do fundo do coração a vocês por estarem aqui compartilhando o tempo de vocês, o conhecimento, né? Agradecer a Verte por você estar aqui conosco, tá? Eu que agradeço. Tenho grandes amigos na Verte e é uma empresa que realmente é parceira nossa, é parceira do Hospital Guararapes Vet Center e sempre tá junto em todos os momentos e todos os eventos. E a qualidade é indiscutível, tá? Eu queria que vocês deixassem uma última mensagem a quem está nos assistindo, tá? Quer começar? Fiquem à vontade. Eu começo? Então, Quem começa? Vamos lá. Meu nome começa com G, né? Então, vamos por ordem alfabética. Eu queria agradecer enormemente pelo convite. Eu acho que esse espaço ele é muito importante, não só para a gente falar um pouco mais e aprofundar sobre os benefícios que os produtos da Verte podem dar para os pets, né? De qualidade de vida e bem-estar, mas também da gente conscientizar os responsáveis para atuar de forma bem mais precoce, levar o seu pet para o médico veterinário para que ele faça uma abordagem mais adequada, não somente preventiva, né, mas também no tratamento. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade, né, o convite. E caso vocês que estão assistindo, né, queiram saber mais, acredito que vocês vão disponibilizar, né, o nosso Instagram, mas sigam a Averte Saúde Animal e também vou deixar o meu Instagram aqui, caso vocês queiram mais informações sobre o mundo pet. Isso aí. Queria só agradecer de novo o convite, né? Já é a segunda vez que a gente está por aqui para falar de um assunto que eu sou absurdamente apaixonado, né? A Gabi acompanhou a minha trajetória profissional desde o primeiro semestre da faculdade. Ela sabe que eu não consigo viver de outra coisa que não seja isso. Então, eu fico muito contente de poder estar aqui prestigiando vocês e contribuindo com um pouco de conhecimento, tá certo? E trago a fala da Gabi totalmente para mim. O importante desse nosso encontro, dessa nossa conversa, é conscientizar os responsáveis pelos animais, de trazer com mais brevidade esses cães, esses gatos, para que a gente consiga proporcionar saúde e qualidade de vida para eles, né? E longevidade, que é o que mais nos interessa. Show! Então, para você que está nos assistindo, né, fica a nossa dica. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. A gente sempre quer trazer informações de relevância para você, criador de pet, né, você, o entusiasta do mundo animal. Manda a tua informação, manda o teu like, teu comentário, porque isso é importante para a gente. Isso faz com que a gente sempre traga informações, sempre traga novidades, assuntos de relevâncias com profissionais gabaritados. Isso é o mais importante. Não deixa de se inscrever no nosso canal, tá? Deixar teu like, a gente vai deixar todas as informações aqui sobre como procurar a gente, como procurar a Verte, Gabi, Dr. Vitor, enfim. É um prazer ter vocês aqui. Lembrando que o Tempo Pet vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 20 horas. Então, esteja lá conosco, tá bom? É um prazer. Sejam muito bem-vindos e até o próximo episódio. Tempo Pet Podcast. Oferecimento: Hospital Guararapes Vet Center. O melhor hospital veterinário 24 horas do Ceará.